Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura do segundo bimestre. A gente vai continuar hoje então com a leitura do nosso livro A Mala de Hannah. Foi escrito por Karen Levine e publicado pela editora Melhoramentos. A gente parou na página 28, na nossa última videoaula aqui. Então hoje eu quero continuar com vocês a partir da página 29. Lembrando que, se você tem o livro, por gentileza, acompanhe comigo. Pegue seu livro, faça a leitura aí juntamente com o nosso vídeo. E se você não tem o livro, então aproveite desse momento para você poder se inteirar, então, dessa história fantástica que a gente está conhecendo juntos. Tá bom? Então vamos lá, na página 29 a gente tem um capítulo que está falando sobre o pessoal lá do Japão. Então, Tóquio, março de 2000. Tem o nome da cidade aqui, ó, que é bem difícil, mas eu vou ler para vocês. Theresienstadt, alguma coisa assim. Agora, Fumiko e as crianças sabiam que Hannah tinha chegado a Auschwitz, vinda de Theresienstadt. Fumiko estava entusiasmada. Era a primeira pista sólida que tinham sobre Hannah. Theresienstadt era o nome que os nazistas deram à cidade tcheca de Terezin. Era uma linda cidadezinha, com dois fortes importantes, construídos em meados de 1800 para abrigar prisioneiros políticos e de guerra. Depois que os nazistas invadiram a Tchecoslováquia, transformaram Terezin no gueto de Theresienstadt, uma prisão murada, vigiada e hiperlotada, que agora havia se transformado no lar dos judeus que foram obrigados a deixar suas casas. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 140 mil judeus foram enviados para lá. 15 mil deles eram crianças. Fumiko ficou até tarde naquela noite, à luz do escritório iluminando o centro escuro, lendo tudo o que pôde encontrar sobre Theresienstadt. Ela ficou sabendo de todas as coisas horríveis que aconteceram lá e que, com o passar dos anos, quase todos os moradores do gueto foram deportados novamente, colocados em trens e enviados para os mais terríveis campos de concentração ao leste, onde ficavam os campos de extermínio. Mas Fumiko também soube que houve casos de bravura e heroísmo em Theresienstadt. Entre alguns adultos estavam pessoas muito especiais, grandes artistas, músicos famosos, historiadores, filósofos, estilistas e sociólogos. Todos estavam em Theresienstadt porque eram judeus. Uma infinidade de talentos, capacidade e conhecimento amontoados dentro dos muros do gueto. Bem debaixo do nariz dos nazistas e correndo um grande risco, os prisioneiros planejaram secretamente um elaborado esquema de ensino, aprendizado, produção e apresentações para crianças e adultos. Estavam determinados a não deixar os alunos esquecerem que, apesar da guerra, apesar dos arredores acinzentados e alojamentos apertados, apesar de tudo, o mundo era um lugar de beleza e cada um podia contribuir com a sua parte. Fumiko também descobriu que as crianças tinham aula de desenho e pintura e, miraculosamente, 4.500 desenhos dessas crianças sobreviveram à guerra. O coração de Fumiko disparou. Será que, entre esses desenhos, existiria algum de Hannah Brad? Então vamos seguir para o próximo capítulo, que volta lá para a história de Hannah em 9 meses, tá? Outono de 1940, primavera de 1941. O outono trouxe um vento frio, além de mais restrições e rigidez. Hannah estava prestes a começar a 3ª série quando os nazistas anunciaram que crianças judias não podiam mais ir à escola. Agora, nunca mais poderei ver meus amigos, choramingou Hannah, quando seus pais lhe deram a má notícia. Agora, não poderei mais ser uma professora quando crescer. Ela sempre sonhou em ficar em pé diante da classe e fazer com que todos ouvissem atentamente os seus ensinamentos. Mamãe e papai estavam determinados a fazer com que seus filhos continuassem a estudar. Por sorte, tinham dinheiro suficiente para contratar uma professora particular, que morava numa vila próxima, para dar aulas a Hannah, e também um professor refugiado para ensinar George. Mamãe tentava ficar alegre. Bom dia, Hannah! Cantava todo dia quando o sol raiava. Está na hora do café.
Você não vai querer chegar atrasada à escola, vai? Todas as manhãs, Hannah encontrava-se com sua professora na mesa da sala de jantar. Ela era uma mulher bondosa e fazia o possível para encorajar Hannah com a leitura, a redação e as contas. Ela levava uma pequena lousa que ficava apoiada numa cadeira. De vez em quando, deixava Hannah escrever com giz na lousa e limpar o apagador nos arbustos. Mas nessa escola não havia colegas, nem brincadeiras, nem recreio. Hannah achava difícil prestar atenção ou ficar concentrada nas lições. Na escuridão do inverno, o mundo parecia se fechar em torno da família Brad. De fato, quando a primavera chegou, um desastre se abateu sobre a família. Em março de 1941, mamãe foi presa pela Gestapo, a temida polícia secreta de Hitler. Chegou uma carta ordenando que mamãe comparecesse às 9 horas da manhã no quartel-general da Gestapo em Iglau, uma cidade próxima. Para que chegasse lá na hora, teria que sair no meio da noite. Tinha apenas um dia para organizar todas as suas coisas e se despedir da família. Ela chamou Hannah e George na sala de estar, sentou-se no sofá e puxou as crianças para junto de si. Disse que tinha de viajar por um tempo. Hannah deu um abraço apertado na mãe. Vocês têm de ser bonzinhos enquanto eu estiver fora, disse ela. Prestem atenção ao papai e obedeçam-no. Eu escreverei, prometeu. Vocês vão escrever para mim? George olhou para baixo. Hannah tremeu. As crianças estavam chocadas demais para responder. Nunca tinham ficado longe da mãe. Quando a mãe colocou Hannah na cama naquela noite, ela abraçou a filha com força. Correu os dedos pelos cabelos de Hannah, do mesmo jeito que fazia quando Hannah era pequena, e cantou a canção de ninar favorita dela, várias vezes. Hannah adormeceu com os braços em volta do pescoço da mãe. De manhã, quando Hannah acordou, mamãe já tinha ido embora. E aqui tem uma foto do George e da Hannah com a sua mãe, tá bom? Dá para vocês verem melhor aí no livro. Seguindo então para a página 35, a gente volta lá para o Japão. O pessoal está fazendo a pesquisa, né, sobre a vida de Hannah. Então vamos lá, abril de 2000. Fumiko não conseguia acreditar no que via quando recebeu um pacote no seu escritório no Japão. Apenas algumas semanas antes, ela escrevera para o Museu do Gueto de Terezin, que fica onde hoje é a República Tcheca. Fumiko explicara na carta que as crianças e ela estavam muito ansiosas para descobrir qualquer coisa que as deixasse mais próximas de Hannah. As pessoas ali tinham dito que não sabiam de nada a respeito da história pessoal de Hannah, mas sabiam da extensa coleção de desenhos das crianças que tinha ficado escondida no campo. Muitos daqueles desenhos agora estavam expostos no Museu Judeu de Praga. Fumiko abriu o pacote. Estava tão ansiosa que suas mãos tremiam. Havia fotografias de 5 desenhos. Uma era a foto de um desenho colorido de um jardim e um banco de parque. Outra mostrava num piquenique ao lado do rio. As outras feitas com carvão a lápis, uma árvore, feno sendo posto para secar numa fazenda e pessoas carregando malas descendo de um trem. No alto da página, à direita de cada um dos desenhos, estava o nome Hannah Brad. Então, a gente vê que nesse capítulo aqui, o pessoal lá do Japão conseguiu encontrar uma das primeiras pistas, né, sobre Hannah. Eles encontraram lá com o Museu de Praga alguns desenhos das crianças que ficavam nesses campos de concentração e encontraram, então, 5 desenhos da Hannah, tá? Vamos voltar lá para a infância dela para saber um pouquinho mais. Outono de 1941, 9 mestre. Por ter prometido à mãe, Hannah fez o melhor que pôde para se comportar bem. Ajudava seu pai quando podia e fazia todas as lições. Boshka, a querida empregada da casa, cozinhava os pratos favoritos de Hannah e lhe dava porções generosas de sobremesa. Mas Hannah sentiu uma falta terrível de sua mãe, especialmente à noite. Ninguém mais conseguia alisar seu cabelo do jeito que minha mãe fazia. Ninguém conseguia cantar tão bem sua canção de ninar. E aquela risada gostosa que ecoava pela casa, disso todos sentiam falta. As crianças ficaram sabendo que sua mãe havia sido levada para um lugar chamado Ravensbrück, um campo de concentração para mulheres na Alemanha. É muito longe? Perguntou Hannah ao pai. Quando ela vai voltar para casa? Quis saber George.
Papai assegurou às crianças que estava fazendo o possível para tirá-la de lá e trazê-la de volta. Um dia, Hannah estava lendo no seu quarto quando ouviu Boshka chamar por ela. Hannah fingiu não ouvir, não estava a fim de fazer nada. E o que mais importava? Boshka continuou chamando. Hannah, Hannah, onde está você? Venha rápido. Tenho algo muito especial esperando por você no posto de correios. Quando ouviu aquilo, Hannah deixou seu livro cair. Podia ser aquilo que mais esperava? Saiu batendo a porta de casa e correu até o posto dos correios no fim da rua. Hannah se aproximou do guichê. Tem alguma coisa para mim? Perguntou. A mulher do lado de dentro empurrou um pequeno pacote marrom pelo buraco de vidro. Hannah sentiu seu coração pular quando reconheceu a caligrafia da mãe. Seus dedos tremeram enquanto abriu o pacote. Dentro dele estava um pequeno coração marrom. Era feito de pão e tinha as iniciais HB esculpidas. Junto com o presente havia uma carta. Minha querida, desejo toda a felicidade em seu aniversário. Sinto muito por não poder ajudá-la a apagar as velas este ano, mas o coração é um pingente que eu fiz para a sua pulseira. Suas roupas estão ficando pequenas? Peça ao papai e ao George que falem com suas tias para fazerem roupas novas para minha garotona. Eu penso em você e no seu irmão o tempo todo. Estou bem. Está sendo uma boa menina? Vai escrever para mim? Espero que você e o George continuem estudando. Estou bem. Tenho muitas saudades, minha querida Hanika. Mando beijos agora. Amor, mamãe. Maio de 1941, em Ravensbrück. Hannah fechou os olhos e apertou o pequeno coração de pão entre as mãos. Ela imaginou que a mãe estava ali, ao seu lado. O outono trouxe outro golpe. Um dia, papai chegou em casa carregando 3 quadrados de pano. Em cada um havia uma estrela de Davi amarela e no meio dela a palavra Jude, que significa judeu. Venham, crianças, disse papai, enquanto pegava uma tesoura na gaveta da cozinha. Precisamos recortar essas estrelas e alfinetá-las em nossos casacos. Temos de usá-las todas as vezes que sairmos de casa. Por quê? Perguntou Hannah. As pessoas já sabem que nós somos judeus. É o que precisamos fazer, respondeu papai. Ele estava tão abatido, triste e cansado que George e Hannah nem discutiram. Desse dia em diante, Hannah não saía mais de casa com tanta frequência. Ela fazia qualquer coisa para evitar ser vista em público usando o emblema amarelo. Ela odiava aquela estrela. Era humilhante, era constrangedor. Já não era suficiente, perguntavam-se as crianças, terem perdido o parque, o lago, a escola, os amigos? Mas, de agora em diante, quando saíssem de casa, a estrela estaria alfinetada em suas roupas. Um homem judeu na cidade não estava disposto a obedecer. Já estava farto de todas as regras e restrições. Então, no fim do mês de setembro de 1941, saiu de casa desafiadoramente. Ele não havia recortado a estrela e colocou o quadrado todo afixado em seu casaco. Esse pequeno ato de rebelião foi imediatamente percebido pelo oficial nazista encarregado de Novi Mesto. Ele ficou furioso. Declarou que Novi Mesto deveria ficar judenfrei, livre dos judeus imediatamente. Na manhã seguinte, um grande carro preto dirigido por um oficial nazista parou em frente à casa dos Brad. 4 homens judeus amedrontados amontoavam-se dentro do carro. Bateram na porta. Papai abriu-a. Hannah e George abraçavam-se atrás dele. O oficial da Gestapo berrou para papai sair imediatamente. Hannah e George não conseguiam acreditar no que ouviam. Ficaram lá chocados, petrificados pelo medo e em silêncio. Papai abraçou as crianças e implorou que elas fossem corajosas. E então ele também foi embora. Vamos para mais um capítulo? Lá do Japão agora, tá? Tóquio, primavera de 2000. Fumiko estava encantada com os desenhos de Hannah. Sabia que ajudariam as crianças a conhecer melhor quem tinha sido a menina. Seria mais fácil para as crianças colocarem-se no lugar dela. Fumiko estava certa. Mais do que nunca, as crianças voluntárias do centro interessavam-se por Hannah.
Lideradas por Maiko, algumas formaram um grupo que tinha como missão contar a outras crianças o que tinham visto. Elas chamavam esse grupo de Pequenas Asas. Uma vez por mês, elas se reuniam para planejar o jornalzinho. Todos tinham uma tarefa. As crianças mais velhas escreviam os artigos. As mais jovens desenhavam e algumas escreviam poemas. Com a ajuda de Fumiko, mandavam seu jornalzinho para escolas da região e outras mais longe, para que todos ficassem sabendo o que tinham descoberto sobre a história do Holocausto e da busca por Hana. Mais do que nunca, as crianças queriam saber como era Hana. Desejavam ver o rosto dessa menininha, cuja história queriam ansiosamente saber. Fumiko percebeu que, se achasse uma foto de Hana, tornaria a menina muito mais viva para as crianças, um ser humano real. Fumiko estava determinada a continuar a busca. Agora que Fumiko tinha os desenhos, uma meia, um sapato, o casaco e, claro, a mala de Hana, ela sentiu que era a hora de abrir a exposição em que estava trabalhando, o Holocausto visto pelos olhos das crianças. Pessoal, então até aqui a gente encontrou várias novas informações, tanto sobre a infância de Hana, né, por esse momento tão difícil que ela e o irmão passaram quando eles eram crianças. A mãe acabou sendo a primeira a ter que deixar a casa, já foi enviada lá para um campo de concentração e por conta deles serem judeus, né, isso também acabou acontecendo com o pai. Os oficiais foram até a casa deles para buscar o pai e as crianças ficaram sem o pai e sem a mãe. Nos próximos capítulos a gente vai ver certinho com quem eles ficaram, qual foi o destino deles, né? E é muito impressionante a gente também poder analisar sobre essa pesquisa que o pessoal lá do Japão fez sobre toda essa história, né? O cuidado que eles tiveram para procurar os detalhes. Eles estavam realmente muito interessados nessa história. E a Fumiko não deixou barato, ela foi atrás das informações, ela pesquisou tudo certinho. Então, eles acabaram conseguindo construir toda a narrativa desse livro com essas informações que eles acabaram encontrando. A gente vai continuar a leitura na próxima videoaula. Hoje eu deixo mais uma atividade aqui para vocês nos formulários, tá? Então, continuem aí empolgados com essa leitura. A gente está descobrindo várias coisas legais juntos, né? Uma história muito interessante. E vamos seguindo que tem mais coisa boa vindo pela frente, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.